Olá, tudo bem? Eu me chamo Estela, sou professora de Educação Física e na aula do 9º ano hoje a gente vai falar sobre a história da ginástica, né? Ela relacionada à competição. E antes disso a gente vai falar o que é a ginástica, quais os elementos que englobam a ginástica e a gente vai ter alguns exercitando entre alguns slides hoje, né? Dentro da nossa aula. Então vamos lá. A ginástica vem sendo moldada ao longo da história, a partir do acúmulo de informações e dos seus objetivos. Ela pode apresentar-se de diferentes formas e diferentes situações, entre elas no contexto da escola, na saúde e no lazer. Vamos ver, né? O que é importante a gente saber sobre a ginástica? A ginástica, ela tem uma ação corporal intencional que acontece repetidamente e tem o objetivo de desenvolver ou manter determinadas habilidades motoras, né? Na prática da ginástica, nós podemos identificar a presença de algumas capacidades físicas, né? Que são a velocidade, resistência, força, equilíbrio, descontração, coordenação, ritmo, agilidade e flexibilidade, né? Essas são algumas das capacidades físicas que a gente desenvolve dentro da ginástica. E a gente vai ver um pouquinho sobre a ginástica na escola também, né? O que é? No ambiente escolar, devemos entender que a ginástica é uma prática antiga que traz ao longo da sua história alguns fundamentos, né? Como andar, correr, saltar, lançar, arremessar e entre outros fundamentos, né? E existem as modalidades ginásticas que são competitiva e outras não competitivas, né? Como, por exemplo, a ginástica aeróbica, que pode ser praticada na escola. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre as modalidades competitivas, né? Estão elas, as ginásticas rítmicas, que é a modalidade feminina, né? Em que podem ser utilizados 5 diferentes instrumentos, como a fita, corda, arco, massa e bola, né? E temos também a ginástica artística, que é uma modalidade com provas masculinas e femininas, em que podem os movimentos são realizados em diferentes aparelhos também, né? E nós temos a ginástica acrobática, que é realizada em equipes, onde os participantes exibem suas acrobacias com flexibilidade, força, equilíbrio e agilidade, né? Temos também a ginástica de trampolim. Individualmente ou em duplas, os atletas executam uma série de movimentos em 1 ou 2 trampolins, né? Na escola, segundo Darido, que é um autor, a ginástica deve ter as seguintes características, né? Permitir a participação de todos, explorar a criatividade por meio da criação de movimentos e também ter a utilização livremente dos espaços da escola, né? Que aí a gente pode ver, dentro da ginástica da escola, a gente vê ela de uma forma mais participativa. Quando a gente coloca a ginástica da escola, não quer dizer que a gente vai fazer só aqueles movimentos, um ou outros, ou uma apresentaçãozinha em algum dia comemorativo da escola, não. A gente também pode colocar a ginástica competitiva dentro da escola, mas de uma forma que ela tenha uma inclusão social, né? Que todos possam participar e que a gente consiga colocar todas as qualidades de cada indivíduo dentro daquela apresentação, né? E a gente vai colocar os fundamentos gímnicos, né? Que são o saltar, o equilibrar-se, o girar, e aí a gente vai entender mais desses fundamentos e também a gente pode já dessa introduzida na ginástica competitiva, né? Vai que futuramente você resolve se profissionalizar. Continuando, utilizar movimentos e aparelhos, inclusive os alternativos, e objetivar a aquisição de novos movimentos e conhecimentos, permitindo a transformação e a recriação, né? E aí a gente vai construir uma massa, né? Para a construção de massas, vamos lá. Antes da gente ver a construção de uma massa, o que são as massas? Em qual modalidade da ginástica são utilizadas as massas, né? Vocês têm que saber isso. Ela é um instrumento de qual tipo de ginástica, né? A de trampolim, a rítmica, a artística. Antes de vocês construírem a massa,
vocês têm que saber para que ela serve, né? E depois disso a gente vai construir. Vamos ver. Pegue as garrafas e coloque areia dentro, né? Em seguida, pegue um cabo de vassoura e encaixe dentro da garrafa até que fique firme. E por último, passe a fita crepe envolvendo parte da garrafa, né? E do cabo da vassoura. Para a construção das fitas, né? Que também são utilizados, pegue a fita de cetim e pregue na ponta de um palito de churrasco ou outro tipo de palito, né? Com a fita crepe. E aí tem a bola, né? Que pode ser utilizada a bola de borracha pequena, a corda, uma corda não muito grossa, com um tamanho que o aluno consiga se movimentar com os braços, com os balanços, desculpa. E nós temos o arco, né? Que são conhecidos como os bambolês, né? Então, quando a gente falou sobre cada um deles, são um conjunto de 5 instrumentos que são utilizados dentro dessas ginásticas. Qual dessas ginásticas, né? Vocês ficaram de pesquisar. E aí vocês vão fazer em casa, né? Com decorrência do que a gente acabou de falar agora. Se vocês tiverem a bola, melhor ainda. Se tiver os bambolês, muito bom também. Então, vamos continuar a nossa aula, né? A gente tem um desafio, né? Encontre no diagrama o nome das modalidades das ginásticas competitivas, né? E aí vocês vão ter um tempinho para dar uma olhada. E a gente vai dar o gabarito agora, bem rapidamente, para que vocês possam procurar depois, né? E aí a gente tem o nosso exercitando, né? Nosso exercitando de casa, vocês vão vocês vão assistir a um filme. E nesse filme a gente vai já passar o trailer para vocês. Ele fala sobre um tipo de ginástica, ele fala sobre a história de uma ginasta, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre na sinopse do filme, né? Filme Vitórias de uma Vida, né? A adolescência e a infância de Gabby Douglas, a primeira ginasta negra das Olimpíadas. Superando as adversidades, foi a primeira ginasta norte-americana a ganhar a medalha de ouro nas competições individuais e em grupo, né? E após o filme, os alunos podem fazer a interpretação ressaltando as principais características e comparando com o conteúdo que foi apresentado. Vamos dar uma olhadinha no nosso trailer. Para manter vivo o sonho olímpico, é preciso vencer adversários e adversidades. Não devia estar treinando? Acontece que é muito caro, mãe, e somos pobres. É preciso acreditar que força, garra e dedicação valem ouro. Eu quero ir para as Olimpíadas e eu quero vencer. Baseado numa história real, Vitórias de uma Vida. Amanhã, na sessão da tarde. Para manter... Então, como vocês puderam ver, esse filme é bem interessante. Ele vai mostrar para vocês os fundamentos, que foi uma coisa que a gente viu. Ele vai mostrar para vocês um pouco sobre a história da ginástica, as dificuldades que são encontradas por atletas profissionais e até mesmo os amadores. E aí vocês têm que entender que dentro da nossa aula, a gente falou sobre os fundamentos das ginásticas e o que vocês vão fazer também, né? Dentro desse filme, depois que vocês assistirem esse filme, vocês vão fazer uma síntese. Dentro dessa síntese, vocês vão falar sobre o que vocês entenderam da ginástica, quais são as principais dificuldades encontradas, se todas as pessoas podem fazer, se todas as modalidades englobam todos os grupos, por que sim ou por que não. E aí vocês também têm que pesquisar um pouquinho sobre cada modalidade que a gente viu hoje, né? Que são as artísticas, acrobáticas, a de trampolim e entre outras modalidades que a gente já viu também dentro da ginástica, tá? E não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais. Perguntem para os professores de vocês com qualquer dúvida. Não se limitem a assistir somente esse filme ou ver somente esse conteúdo para vocês entenderem melhor. Lembrando que as nossas próximas aulas a gente vai estar pincelando sobre essas ginásticas ainda, né, no caso. E até a próxima aula. Tchau, tchau!